O Espaço PUC está de volta e hoje o nosso assunto é cirurgia plástica estética. A nossa equipe foi às ruas saber se as pessoas estão satisfeitas com o próprio corpo e também saber a opinião delas sobre a cirurgia plástica. Vamos ver? É uma forma de você entrar no padrão da sociedade que dizem ser bonito. Acho válido se a pessoa se sente mal, né, por alguma coisa no corpo. Acho que se ela tem o dinheiro pra fazer, ela deve fazer. Eu acho que eu nasci assim é pra me poder ser assim, não tem nada pra me poder mudar em mim, não. Não tem nada contra não, né, mas... Não, é da cabeça de cada um, né? Meu nariz. Por quê? Eu acho ele meio batatinha, assim, não gosto muito. Eu acho que todo mundo tem direito de se sentir bem, assim. Eu acho que quem tem que fazer, quem se incomoda, tem toda a liberdade de fazer. Eu apoio. Eu afinaria meu nariz, porque eu acho que ele é meio largo, assim. Eu acho que ficaria bom dar uma afinada. Eu acho que se for para o melhor da pessoa, eu apoio, mas... Eu acho que eu afinaria meu braço, porque eu acho ele muito grande e aí me incomoda muito. Eu apoio se é para melhorar a autoestima da pessoa, mas também tem que ser feito com cuidado e não exagerar. Satisfeito do jeito que eu vi ao mundo, não mexeria em nada. Eu acho que as pessoas têm tipo um desconforto, então descontentamento e até decepção do jeito que elas vieram ao mundo, assim, entendeu? E eu acho completamente desnecessário. Doutora Fernanda, são poucos que querem ser como Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. A maioria quer mudar. Pensando nisso, principalmente no público jovem, dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica revelam que de 2008 a 2012, o número de cirurgias plásticas nesse público cresceu 141%. Podemos afirmar que esse público está imerso na chamada crise de identidade da tão falada sociedade pós-moderna? O adolescente, ele vive uma insatisfação corporal maior. O homem menos que a mulher, tá? O público masculino menos que o feminino. Essa transição, essa mudança corporal, e que inclusive está relacionada a muitas mudanças psicológicas, e são reais, né? Tanto as mudanças da puberdade, quanto aquele reposicionamento do indivíduo que deixa de ser criança para ser adulto, afinal, o que é que eu sou? Né? Isso tudo gera conflitos internos muito grandes. A insatisfação corporal está ligada a essa dificuldade, né, de colocar o pezinho ali na feminilidade, por exemplo, falando aí da menina. Então, isso gera, sim, insatisfação corporal. Não é à toa que os transtornos alimentares, a maior incidência dos transtornos alimentares acontecem na adolescência, né? Agora, isso depende muito do adolescente. A gente não pode falar todos os adolescentes em geral. Claro. Né? A gente pode, às vezes, ter um perfil, por exemplo, do brasileiro. A Unilever, não sei a data ao certo, mas já fez uma pesquisa sobre essa questão mesmo da alta incidência de cirurgia plástica no Brasil. E se surpreenderam os pesquisadores quando perceberam que o número seria muito maior se todo mundo tivesse poder aquisitivo, né? Quantas pessoas que gostariam de fazer plásticas e não podem. E dentro dessa mesma pesquisa, o percentual, olha só o tamanho qual é o percentual do brasileiro ou da brasileira, se não me engano é brasileira, mulher, satisfeita com o próprio corpo, 1%. Inclusive, a gente até viu que muitas querem mudar o nariz, né? Justamente. Incomoda bastante. Mas eu acho que... Tem várias? Né? Tem o nariz, tem bumbum, tem o seio. Uma quer ser mais alta, uma quer... Ninguém tem uma quer ter a boca da Gisele mais... Bündchen, outra quer ter o nariz da Ivete Sangalo. É uma coisa de doido, né? Com diversas influências, né? Eu acho que uma coisa muito importante para ser falado é que isso está muito relacionado também ao que a pessoa viveu durante a vida. A maneira pela qual o psiquismo ele foi construído, né? As relações, principalmente familiares, dentro de casa, elas também têm um efeito primordial muito importante sobre a autoimagem, a imagem corporal, melhor usar esse termo, né? Então, aquela criança que sempre, essa é inteligente, ela não é tão bonita, né? Essa é a linda, essa é a perfeita. Essa é a linda, essa é a simpática, né? Essas diferenças, elas também influenciam,
né, na pessoa, inclusive num contexto mais amplo, né, e mais substancial em termos da autoestima, né, essa fala dos pais, você vai dar conta, você consegue, vai lá e faz. Então a gente pode pegar uma criança que a mãe, o pai e os pais fizeram com que ela realizasse um afazer, não, você dá conta, você vai fazer sozinho, não, você tá tão bonita. E por outro lado, aquela, nossa, mas eu sei, menina, você faz tudo errado. Nossa, você, minha filha, tá feio, não tá bonito. Né? Isso também tem uma influência muito grande. E provavelmente vai ser aquela pessoa que vai buscar todos os tipos de aceitação, né? Seja através da aparência física. Importante dizer que a aparência física hoje na nossa cultura, nem sei se eu já falei isso, ela está relacionada a vários outros valores. Né? No imaginário social aí, ser bonita significa ter autoestima, ter namorado, conseguir um casamento, ter sucesso. Eu já ouvi de um empresário: Fernanda, eu não contrato pessoas obesas na minha empresa, porque se a pessoa não cuida do próprio corpo, não é possível que vai ser um bom profissional, né? O que não é verdade, é muito importante. Eu trabalho com a obesidade, é muito importante falar isso, né? Então, existe o preconceito, né? Existe esse valor, a beleza ser atribuída a outros valores, o que não é verdade, né? Porque seria muito fácil. Então, todo mundo ia para o consultório fazer cirurgia, porque vai ter namorado, vai ter boas escolhas. Mas não é simples assim, né? Nessa corrida louca pela aparência, o senhor concorda com a doutora Fernanda de que as pessoas realmente estão cada vez mais mergulhadas aí em busca de uma aparência, esquecendo de outros valores? É o que eu falei, o brasileiro ele é muito vaidoso, né? É uma raça que é uma miscigenação e ela é vaidosa por natureza. Mas a gente não pode esquecer que globalmente também está ocorrendo uma mudança como essa. Através da internet, desse contato, o mundo todo com todo mundo, isso tem gerado também uma busca maior, né? Hoje a gente vê essa superexposição das supermodelos masculinos e femininos levando um padrão de beleza. E a gente não pode esquecer, nos Estados Unidos, uma sociedade de especialidade médica, eu não me lembro se foi a psiquiatria, há muitos anos atrás, ela procurou saber por que a beleza era tão importante, era uma busca constante. E registrou 2 pesquisas. Uma era com os policiais rodoviários federais, que paravam os carros e via se tinha criança, quantas crianças atrás e quantas crianças com cinto. E constatou-se que as mais bonitas tinham o cinto mais bem afivelado. Incrível, filhos de uma mesma mãe. E depois colocou americanos, homens e mulheres bonitas, em filas rotineiras. Banco, lanchonete, cafeteria, tudo. E os bonitos chegavam e falavam: eu estou atrasadíssimo, eu posso entrar na sua frente? Todo mundo deixava. E a pessoa que era desprovida um pouco de beleza não deixava e falava: eu também estou atrasado. Então é universal essa busca pela beleza. Na pré-história e na história antiga, na Roma, na Grécia Antiga, todas as estátuas esculpidas são belas. Então tem toda essa história. Nunca desenhou-se, pintou ou esculpiu alguém feio, uma imagem feia. Agora, com o público, voltando ao público adolescente, como que é feito o atendimento desse público? Podem haver complicações físicas, no caso? Sempre. O público, a gente tem que lembrar que essa geração teen, né, que é dos 10 aos 20, talvez até 23, é uma população que está passando por uma transformação psicológica. Está deixando de ser criança grande, tem que viver jovem e, na realidade, gostaria de já ser adulto. Então, assim, uma hora gosta de uma coisa, outra hora gosta de outra. Isso faz parte da formação da pessoa. Isso faz parte do crescimento psicológico da pessoa. Talvez esteja até invadindo sua área. Imagina. Então, essa paciente, ela tem que ser, ou esse paciente tem que ser muito bem filtrado na clínica. Porque eles chegam procurando ou nariz, ou orelha, ou a lipoaspiração, ou a mama de aumento ou de redução. São esses 5 grandes grupos que incomodam essa moçada. E, na realidade, eu já tive pacientes que eu tive que chamar os pais para conversar, porque não tinha nada e estava sofrendo bullying. Ela deixou o namorado resolveu fazer bullying falando que a mama dela era caída. Então, tem tudo isso. Você tem que filtrar. Eu acredito que nessa geração nova, em primeiro lugar, você tem que esperar um amadurecimento corporal para fazer algum tipo de cirurgia. Em segundo lugar, que você tem que literalmente dar cartão vermelho para essas pacientes. Porque, na realidade, não estão precisando e você precisa dar um tempo para elas se amadurecerem. Porque elas podem operar de alguma parte do corpo e, aos 30 anos, falar: olha como eu era bela.
Você está entendendo? E a culpa é literalmente do profissional que não soube fazer um bom apanhado, uma boa coleta de história e um bom preparo e planejamento cirúrgico. Você tem que dizer não. E muitas vezes o médico acha que ele está atendendo, ele não pode dizer não, que ele vai chatear uma paciente. Ele não pode abrir mão da ética profissional, né? Não é questão de ética, porque ética, veja bem, nós somos formados para salvar vidas. Nós poupamos o ser humano da morte, o médico faz isso. E, na realidade, às vezes, por um respeito ao paciente ou por uma inexperiência, quando você está começando a sua vida profissional, você deixa-se ceder, você é seduzido por um desejo de uma paciente que quer fazer nariz e chora na sua frente. E, na realidade, ela está competindo com a nova namorada do homem que ela ama. Se você deixar ela acabar de chorar, invadir mais um pouco dessa tristeza dela, literalmente você descobre que ela tem que ir embora e ela tem que esquecer o cara porque ela vai ser amada por outros com aquele nariz. E se você resolver operá-la, você é pago para isso, ela vai descobrir que não é isso que ela quer, vai arrumar um namorado logo depois e o namorado vai dizer que o nariz dela está feio. E ela nunca mais larga o cirurgião plástico achando que ele é o bode expiatório das tristezas dela. Ela não sai da clínica, ela cria um tormento profissional assustador para o cirurgião plástico e por aí vai e leva uma série de infelicidades que redundam no que vocês viram no começo da reportagem. Meu nariz não ficou bom. E a gente sabe que 40% das cirurgias de nariz sempre precisa de algum retoque. Isso dito por uma das maiores autoridades de nariz que trabalha no Rio de Janeiro. Verdade. Então isso tem que ser muito bem pesado. Para finalizar, a gente sabe que o mundo é cheio de estímulos, a gente recebe estímulos a todo instante. Mas dentre todos esses estímulos, qual é a melhor forma, doutora Fernanda, de conciliar a necessidade com a vaidade? Olha, eu quero até saber se eu entendi bem a pergunta, né? Eu acho que, de alguma maneira, vocês estão me perguntando até que ponto vale ser vaidoso. É por aí, exatamente, é isso, exatamente. Né? A vaidade, a beleza é uma coisa saudável, né? O doutor Jorge aqui colocou para a gente muito bem. A grande questão para a gente é a medida, é o exagero. É isso que diferencia um comportamento saudável de um comportamento patológico. Então, ele fala muito bem, até ilustrando e complementando o que ele disse, uma pessoa vai a um consultório médico, é uma pessoa saudável, tem uma falha no nariz que ela quer consertar. E me incomoda a ponto de me submeter a uma cirurgia? Sim, me incomoda. Então, eu vou buscar. Provavelmente, né, o nariz, ou eu estou dando um exemplo do nariz, pode ser o seio, pode ser... Muito provavelmente, se a gente está falando de uma pessoa saudável e a cirurgia vai ser realizada de uma forma adequada, vai dar tudo certo, ela vai sair de lá satisfeita. Se a gente estiver falando de uma pessoa que está buscando outras coisas e que essa questão da medida, ela está alterada, nunca vai ser suficiente, né? Então, na medida que existe um exagero, um sofrimento psíquico, um prejuízo em diversos âmbitos da vida da pessoa em razão disso, uma obsessão, aí não é legal, né? É uma pessoa que precisa de um tratamento psicológico e não cirúrgico. Ou seja, cada caso é um caso, né? Não tem cada caso é um caso, sem dúvida. Verdade, né? Eu só queria complementar dizendo que cirurgia plástica traz felicidade. Verdade, não Quando queremos... bem indicada, ela traz felicidade não mesmo. Negativar, mas colocar aqui os pós e os contras do processo. Muito obrigado pela participação de vocês, pelas dicas e voltem sempre ao nosso programa. Muito obrigada e uma boa tarde. Obrigada, boa tarde. Esta edição do Espaço PUC termina aqui. Participe com a gente, envie sugestões e comentários para as nossas redes sociais. Na segunda-feira eu volto para falar de reeleição. Recebo um cientista político para falar das vantagens e desvantagens desse processo. Eu espero por você. Obrigado e até lá. Obrigada pela companhia e até a próxima.